Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians, que amanhã enfrenta o Vasco pela final da Copa do Brasil no Maracanã, às 18 horas. E também vamos ver a provável escalação do Timão. E Corinthians faz consulta por lateral que pode deixar de graça o Mirassol. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, um ótimo sábado pra nós. E que sábado nervoso, tá chegando a hora, é amanhã, diretamente aqui do estádio do Maracanã. Vamos trazer as informações do Corinthians, as informações do Vasco pra grande final da Copa do Brasil. Então você, torcedor corintiano, já acordou nesse sábado ou se programando pra vir pra cá, pro Rio de Janeiro, ou já acordou naquela ansiedade, já pensando onde você vai assistir o jogo, mas eu não estou sozinho. Obviamente a gente vai falar sobre tudo isso. Estou com ele, o maestro Ricardinho. Maestro, que honra estar aqui do seu lado, principalmente num palco tão especial que é o Maraca. Boa tarde, Fred. Prazer é todo meu. Num dia especial, né? Na verdade, o dia especial será amanhã, né? Mas hoje, num momento especial da gente estar aqui, apesar de que não deixaram a gente entrar no Maraca hoje, né? A verdade é essa, né? Nós estamos aqui, A gente foi mas amanhã nós vamos estar. Exato, gente. De alguma forma a gente De vai alguma estar lá forma, nós vamos estar dentro amanhã, né? dentro. Exato, a gente tá fazendo aqui da porta, tem a estátua do Bellini, que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aí. Mas bom, torcedor corintiano, Ricardinho, já tá ansioso pra saber as informações do Corinthians, pra saber se tá tudo bem com o time, se os meninos dormiram bem, se estão à vontade, estão tranquilo. Plácido Berce tá lá no CT do Corinthians, porque o Corinthians não veio pro Rio de Janeiro ainda, mas vem hoje, né, Plácido? Boa tarde, meu irmão. Fala, Fred, boa tarde pra você e pra quem tá assistindo a gente no GE. Cara, tô aqui na frente do CT Joaquim Grava, mas mais parece a atmosfera do estádio Itaquera. Muita gente chegou aqui por volta de meio-dia para se despedir do ônibus que está programado para sair daqui do CT às 3 horas da tarde em direção ao aeroporto de Guarulhos para embarcar para o Rio de Janeiro, onde o time vai ficar hospedado aí na Barra da Tijuca. Nos últimos dias o Corinthians focou muito na preparação física, na recuperação dos atletas. 4 jogadores estão muito desgastados, o Ranieri, Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay, que sentiu um incômodo no joelho esquerdo no jogo de ida. Hoje de manhã teve treino e aí os jogadores agora estão almoçando, já ouvindo o barulho da torcida, daqui a pouquinho saem para o aeroporto. Vamos rodar o campinho com a provável escalação do time do Dorival Júnior para amanhã? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Bidon, uma dúvida no meio, Maicon ou Martinez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A expectativa da torcida é de que 4.000 corintianos venham aqui na frente do CT para se despedir dos jogadores. 4.000 corintianos, exatamente o número de torcedores que vão estar aí no Maracanã. E o Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. 4.000 torcedores, título de número 4. Sinais, hein, Fred? Exato, Plácido, pro torcedor supersticioso, né, tá se apegando a esses sinais aí, 4.000 torcedores no CT, 4.000 aqui no Maracanã, em busca do 4º título da Copa do Brasil. Então vamos ver um VT falando sobre esses sinais pro Corinthians. Mas aí pra vocês, Ricardinho, vou te usar como um dos sinais também. Tá bom? Porque a gente tá aqui, né? Você já vê, já tava aqui no Maracanã no título de 2000, venceu o Vasco da Gama numa final. Qual que é a principal lembrança que você tem desse título, Ricardinho? E essa decisão passa um sinal pro corintiano enorme, né? Porque foi aqui que a gente conquistou o primeiro Mundial. É um dia especial, foi uma decisão especial contra o Vasco, que também tinha um grande time, um empate e as penalidades, enfim. Foi realmente um momento especial da história do clube e de todos nós jogadores. Bom, e tem uma outra tela de outros 3 sinais ali que a gente também vai mostrar para vocês aqui no Globo Esporte. Você é um cara muito tranquilo, né Ricardinho? Mas você tinha superstição? Eu não era um cara supersticioso, mas assim, se pudesse
manter uma rotina, por que não, né? Eu acho que a rotina não tem problema, né? Aquele jogador que gosta de se preparar em determinado momento, ficar mais sossegado, alimentação, horário de dormir, eu acho que isso aí faz parte. Não acho que é uma superstição, não. Eu acho que é uma rotina. Vamos colocar como uma rotina. E curiosamente, o uniforme do Corinthians desse ano, né, é em homenagem ao Mundial de 2000. Tanto que no jogo da ida, lá em Itaquera, o Corinthians jogou inteiro de branco, assim como a final aqui de 2000 diante do Vasco, né? Então é isso. Tem que treinar? Tem que treinar. Tem que se preparar? Tem que se preparar. Mas qualquer ajudinha é bem-vinda, né, Ricardinho? Qualquer sinalzinho, né, como você falou, qualquer sinalzinho positivo, o torcedor leva em consideração e o jogador também, inevitavelmente. Exato. Bom, mais um sinal que o torcedor do Corinthians pode se apegar aí é o Dorival, que é muito copeiro, já tem 3 Copas do Brasil, inclusive o último título da Copa do Brasil do Dorival foi aqui no Maracanã. A gente não precisa falar que foi contra o Corinthians, né? Não precisa lembrar nesse caso, mas vamos falar do nosso Dorival copeiro. Dorival Júnior no clima de decisão. Reclama, sem deixar de respeitar o adversário. Chama a atenção do próprio jogador e mostra que entendeu o ponto de vista do comandado. Movimentação de quem é autoridade em jogos de Copa do Brasil. Você pode até duvidar das escolhas do comandante, mas esteja pronto para encarar o Dorival com poucas ideias. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Pense bem na pergunta antes de fazer, hein? Mendes ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Dorival seco e confiante no que faz. De Copa do Brasil, o cara entende. Essa é a 5ª final dele na competição. O diferencial dele nessas horas é o motivacional, né? Um cara que escuta muito os jogadores, está sempre muito próximo. Em 2010, André foi um dos destaques do Santos e ajudou Dorival a escrever pela primeira vez o nome dele entre os campeões do torneio. O segundo título veio com o Flamengo em 2022. No ano seguinte, o tricampeonato foi com o São Paulo. Em 2025, já no comando do Corinthians, terminou o Brasileirão em 13º. Só que na Copa do Brasil, voltou a mostrar eficiência de copeiro. Campanha praticamente perfeita, defesa sólida, apenas 2 gols sofridos, 100% de aproveitamento como visitante. Números que aumentam a confiança do torcedor para a final contra o Vasco amanhã no Maracanã. Uma vitória simples. Basta para Dorival Júnior conquistar o 4º título dele na Copa do Brasil. Quando você tem um cara que sabe o caminho ali no banco de reservas, faz toda a diferença. O caminho ele sabe. Vamos ver se no final de semana aí ele vai acertar esse caminho de novo. Valeu? Um abraço. Bom, momento Collab, conexão GE-SP, GE-RJ. Estamos aqui com a Ana Flávia, repórter do Globo Esporte do Rio. Ana Flávia, torcedor corintiano, fica naquela expectativa, né? Pô, tem algum desfalque no Vasco? Alguém que tá suspenso, alguma coisa do tipo? Então, tá querendo saber, traga né? as informações do Vascão pra gente. Olha só, gente, o Vasco fez o último treino de preparação hoje de manhã. Tudo indica que o Fernando Diniz vai repetir o time titular do primeiro jogo lá de São Paulo, até porque o que funcionou, onde funcionou, não se mexe muito, né? Agora, quem fica fora da lista de relacionados é o volante Matheus Carvalho. Ele machucou lá no aquecimento e o Vasco confirmou que ele teve uma ruptura do ligamento do joelho. A gente até deseja boa recuperação para ele. Boa, fechado, Ana. Obrigado pelas informações. Obrigada, a gente segue aqui no Maracanã. Inclusive, olha essas imagens, que bonitas. Esse estádio é lindo demais. Mesmo um dia antes já tá dando pra gente sentir aquele climinha de tensão aqui no Maraca. Eu vou falar com o Ricardinho agora. Ricardinho, meu querido maestro, quais cuidados o Corinthians tem que ter com o Vascão? Rayan, porque é um jovem que tem um potencial, poder decisivo. Coutinho, que é o armador, é o articulador de jogadas. O Vasco coletivamente fez um bom jogo na quarta-feira, até surpreendeu o Corinthians. Então tá atento na articulação de jogadas do Coutinho e no poder de finalização do Rayan. Boa, a gente segue aqui no Maracanã trazendo esse clima dessa final da Copa do Brasil, mas a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos com o Globo Esporte e voltamos a falar dessa final. Vou falar dos goleiros agora, Ricardinho, sem muretar. Você é o técnico da seleção brasileira e tem que escolher entre Hugo Souza e Léo Jardim. Quem que você coloca no gol? Hugo Souza, apesar do ano do Léo Jardim ser sensacional. E, aliás, também foram um pouco exigidos no primeiro jogo. A expectativa é que amanhã eles possam trabalhar um pouquinho mais e ter um
um jogo ofensivo dos dois lados melhor. Ué, como as semifinais foram decididas nos pênaltis, né? Tem sempre essa expectativa. Então a gente preparou um VT aí. A Lívia Laranjeira vai falar sobre esses dois cracassos que estão embaixo da meta dos dois times. Olhe bem para esse menino. Esse aí é o pequeno Hugo Souza. Apesar de ter sido revelado como profissional pelo Flamengo, foi no Vasco que ele deu os primeiros passos no esporte. Aos 5 anos, foi aprovado como goleiro do time de futsal. Pouco a pouco, a carreira deslanchou. Pelo sub-20 do Flamengo, se acostumou a enfrentar o clube de São Januário e chegou a ser decisivo na conquista da Taça Guanabara de 2019, quando pegou 2 pênaltis. Amanhã, defendendo o Corinthians, ele encontra mais uma vez o Vasco em uma decisão. O nível de tensão de uma final é sempre mais alto que o normal, né? É uma final de campeonato, onde as duas equipes querem ganhar, onde qualquer detalhe ele pode fazer a diferença no jogo e no resultado final. Esses detalhes podem passar justamente pelos goleiros. As 2 semifinais da Copa do Brasil foram decididas nos pênaltis. Contra o Cruzeiro, Hugo Souza parou o Gabigol e o Wallace. Defendeu Hugo Souza! Léo Jardim também defendeu 2 cobranças diante do Fluminense, de John Kennedy e Canóbio. Léo Jardim! Essa foi a 3ª disputa de pênaltis do Vasco na competição. Ao todo, Léo pegou 6 batidas e já está estudando os jogadores do Corinthians desde o primeiro jogo da final. Mesmo quando é um jogo que não tem a chance de ir para uma decisão de pênaltis, a gente sempre tenta se preparar, porque pode ter os pênaltis durante os 90 minutos, então a gente tenta estar o mais preparado possível para isso. Então agora é intensificar o que a gente conseguir de análise, de preparação, para poder estar pronto, independente do que acontecer no jogo. O jogo no Maracanã amanhã começa empatado. Nem Léo Jardim e nem Hugo Souza foram vazados na Arena do Corinthians. Se continuar assim, os goleiros vão ter mais uma chance de brilhar. Espero que não precise para os pênaltis, espero que a gente consiga fazer um jogo consistente, consiga o resultado nos 90 minutos. Mas se a gente tiver aqui para os pênaltis, eu vou fazer o meu melhor, buscar estar o melhor preparado possível para poder ajudar o Vasco. Boa! Bom, se eu tivesse que bater pênalti em um desses dois aí, com certeza eu pipocaria, Ricardinho, porque são 2 grandíssimos goleiros. Agora, Ricardinho, você destacou, né, o Vasco, mas num todo, assim, para essa grande final. Quem que você apontaria como protagonista? Pode falar alguns nomes. Bom, do lado do Vasco, como eu falei, o Ryan, talvez o Coutinho, né? Do lado do Corinthians, o Memphis e o Yuri Alberto, os 2 atacantes que finalizaram pouco e não atuaram muito bem no primeiro jogo. Mas amanhã é outra história, é outro jogo, é o decisivo e esses jogadores gostam desse tipo de situação. Do nada pode aparecer um protagonista que entra para a história do clube, né? Pode. Gustavo Henrique, por exemplo, numa bola parada, né? Pode. Barros, que acertou a trave no primeiro jogo, volante jovem, bom jogador do Vasco. São alguns nomes. Bom, esse Globo Esporte está especial demais, tanto que a gente preparou também um VT para falar isso, sobre os protagonistas. O torcedor corintiano tem um reforço. Estamos aqui com o Cláudio. Seu Cláudio, você torce para que time? Eu torço pro Flamengo, sou anti-vascaíno, tenho uma nega chamada Bárbara e sou feliz por isso. Maravilhoso, olha lá, aproveitou o espaço para fazer aquela declaração. Então amanhã você está confiantíssimo no Corinthians, vai torcer com toda a alma e coração. Então amanhã eu já vou amanhecer comendo bacalhau, mas vou botar um bico, que é o gavião, vai pegar o bacalhau pelo bico. Não é pelas garras, é pelo bico. Mas aqui, ó, temos outra vendedora aqui que tá com a camisa do Vasco. Aqui, ó, vamos entrar aqui no meio aqui, eu gosto de fazer. Ó, desculpa atrapalhar a ligação da senhora. Quanto vai ser o jogo amanhã? 2-1, pelo menos. Quem é que vai fazer os gols do Vascão? Esqueci os nomes. Esqueci, mas vai dar 2-1. Eu lembro muito. É do meu sobrinho que quando jogava no Vasco. Quem é o sobrinho da senhora? O zagueiro. Zagueiro? Odivan. O Odivan é seu sobrinho? Que isso? Encontramos do nada a tia do Odivan aqui. Que sorte, velho. Bom, voltar aqui, Ricardinho, meu maestro. Tamo junto, muito obrigado. Palpite.
Quem que vai ser campeão da Copa do Brasil? Corinthians e Vasco, decisão. Sinto falta desse momento, sinceramente, momento especial. Vasco joga em casa, apoio do torcedor, mas não duvide do Corinthians, não duvide do Corinthians. Muretou, nosso querido maestro. Então é isso. Até amanhã, beijo, tamo junto. O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Porque a busca do Corinthians por um lateral direito. O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar... Pilar do sistema defensivo do Mirassol, o lateral direito Lucas Ramon entrou no radar do Corinthians para 2026. O Timão fez uma consulta para entender condições de negócio nos últimos dias, mas ainda não avançou nas conversas por conta do foco na decisão da Copa do Brasil. Outras equipes da Série A também demonstraram interesse no jogador de 31 anos. Lucas Ramon tem contrato até abril com o Mirassol e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Leão já propôs uma oferta de renovação ao atleta, mas ainda não chegou a um acordo financeiro. Ele foi titular absoluto da equipe do interior paulista na Série A. O Corinthians espera derrubar em breve o transfer ban imposto pela FIFA ao clube por problemas no pagamento da contratação do zagueiro Félix Torres. A ESPN apurou que o clube paulista deve concretizar em breve um empréstimo de cerca de 70 milhões para destravar questões mais urgentes de fluxo de caixa e pode ir ao mercado em busca de reforços. O Timão está de olho em um lateral direito para 2026. Fagner, que está emprestado ao Cruzeiro até o final deste ano, pode acabar permanecendo na Raposa, que tem interesse na sequência do experiente lateral. Atualmente, Mateuzinho é dono da posição no Alvinegro.